Se você sofre ou já sofreu com algum tipo de queda capilar, fica aqui comigo nesse vídeo que vai rolar um bate-papo em parceria com a Beatriz Anashi, que é especialista em tricologia cosmética, onde eu vou contar também a minha experiência, o meu caso de queda capilar. Ela vai estar comentando sobre esse caso e também respondendo algumas dúvidas sobre o assunto. Oi, gente! Eu sou a Lari, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje o nosso tema vai ser um pouco diferente dos vídeos anteriores, mas não menos importante. Por isso o meu canal chama Tudo com Lari, porque aqui eu abordo sobre tudo. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência dolorosa de queda capilar que eu tive há 2 anos atrás. Foi uma queda bem agressiva, em parceria aqui com a Beatriz, como eu já falei pra vocês, a gente vai fazer uma chamada de vídeo e eu vou estar falando sobre o tratamento que eu fiz, o que aconteceu, quanto tempo demorou pra crescer de novo. Ela vai estar comentando sobre esse caso e também eu selecionei 8 perguntas que eu fiz uma enquete no meu Instagram, @eularissaramos, as principais dúvidas que as pessoas que já tinham passado ou passam por isso tem sobre o assunto. E a gente selecionou essas perguntas e ela vai estar respondendo aqui hoje nesse vídeo. Então vamos lá? Bora começar? Então eu tô aqui com a Beatriz Anashi. Bia, eu quero primeiramente te agradecer por você ter aceitado o meu convite de estar participando desse vídeo, para eu tirar as minhas dúvidas e também poder passar essas informações aí e ajudar as pessoas que estão precisando. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui e também tirar essas dúvidas, que eu sei que é muito frequente, né? E nessa área, às vezes a gente fica meio perdido sem saber o que é o certo, o que não, o que fazer, o que não fazer. Então, é muito bacana essa sua iniciativa de trazer isso para o seu público. Sim, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Bom, eu me chamo Beatriz Anache, eu sou esteticista formada pela Unigran em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho minha especialização em tricologia cosmética pelo Oswaldo Cruz de São Paulo e também tenho uma outra especialização que é desenvolvimento de cosméticos aplicados na estética pela Unileia do Distrito Federal. Olha É aí, um gente. pouquinho disso. Gente, para quem não sabe, eu e a Bia, nós estudamos juntas lá no comecinho de 2014, né? A gente, na Foi. faculdade de Estética e Cosmetologia, a gente estudou ali o primeiro semestre juntas, e hoje a vida aí nos uniu. Eu estava precisando muito, procurando muito uma pessoa que fosse especialista nesse conteúdo para ter mais prioridade para estar passando aqui para vocês, né? Porque eu só tive a experiência, mas eu não sei explicar assim como é que funciona na teoria. Então, eu estou super feliz de estar podendo fazer esse vídeo. E também já tirar as dúvidas que eu tenho, porque eu morro de medo de acontecer de novo. Sim, na faculdade não é tão abrangente, né? A gente fica meio perdido mesmo. Sim, e aí você se especializou nessa área de cabelo mesmo. Então, eu achei muito legal. Por Sim, mais que na faculdade a gente estuda sobre isso, mas vai muito mais além. Então, eu vou sim, falar sobre o sim. meu caso. E aí, eu gostaria que você comentasse, a hora que você quiser falar também. Beleza, pode mandar. Beleza? Então, o que que aconteceu? Primeiro, assim, que hoje eu estou me sentindo mais confortável para poder falar sobre isso, porque foi uma coisa, assim, que eu me fechei muito, tinha muita vergonha. Aconteceu, anotei aqui, dia 19 de maio de 2019. Era uma fase uma época, assim, que eu saía bastante, tipo, era rolê todo fim de semana. E um dia a gente estava em casa, se arrumando, um sábado à noite, a gente estava em casa com as amigas ali se arrumando para ir para a festa. E uma amiga minha viu e ela, o que que é isso no seu cabelo? E aí mas o quê? Porque foi bem aqui atrás, ó. E aí eu acho que ela ficou meio com medo de me falar, ou não sei se ela achou que eu já sabia. Daí ela, tipo, desconversou e ficou por aquilo, né? E eu fiquei, mas, né? E também não fui olhar no espelho, não imaginei que ia ser isso. Aí a gente se arrumando, chegou outras meninas, daí uma olhou para mim e falou assim: Larissa, o que que é isso no seu cabelo? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí na hora que eu fui no espelho olhar, acabou com o meu sábado à noite. O meu cabelo estava exatamente como nessa foto. Tava, gente, sério, acho que foi o tamanho de uma moeda de R$ 1, assim, que caiu, sabe? Tava pelado meu cabelo.
E saí ainda naquela noite e, tipo, eu só prendia ele aqui com uma presilhinha aqui em cima. E eu tinha que cuidar muito, porque muitas das vezes o buraco era tão grande que muitas das vezes ainda ficava aparecendo, sabe? Eu tinha que cuidar. Enfim, acabei não indo no médico, falei com meu pai, falei com a minha mãe, aquilo, tipo, me frustrou muito. Naquele momento, naquela época do ano, eu tava saindo de um estabelecimento de trabalho que era também meu, em parceria com uma pessoa, e estava comprando um estabelecimento novo. Então, assim, eu estava trabalhando o dobro do que eu já trabalhava, eu me envolvi em gasto, em empréstimo. Então, assim, a minha cabeça foi a fase assim que eu estava mais e eu não tinha contado para o meu pai, porque eu converso muito com meu pai e aquilo estava me matando assim. Eu sou uma pessoa que eu preciso me abrir com alguém, sabe? E aí aquilo estava me matando assim, eu estava chorando muito, eu estava bem frustrada. Eu não digo assim que eu estava em depressão, não era isso, mas eu estava bem assim agoniada naquela época, sabe? Para resolver logo. E acabei não indo no médico, a mãe falou para eu ir no médico e tal. 2 meses depois, quando foi em agosto, eu fui para o Mato Grosso. E aí lá minha mãe me pegou pelo braço e me levou no médico. Cheguei no médico, ele, tipo, na verdade ele não falou nada, ele só me receitou um shampoo manipulado. Aí fui na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, a farmacêutica, que já tem muita experiência, ela falou assim: Larissa, isso aí não vai resolver com shampoo. Ela falou: você desenvolveu um fungo, foi o que ela falou para mim. Você desenvolveu um fungo por conta do teu emocional. Estresse, ansiedade, isso é um fungo. Qualquer outro medicamento que você tomar não vai crescer o teu cabelo, né? Ela falou, já tive casos parecidos. Você vai ter que fazer 3 meses que eu fiz um tratamento oral, tomando comprimido, 3 meses para tratar o fungo, que foi o que ela me passou, né? Depois eu comecei a usar minoxidil e outras coisas para crescer o cabelo. Foi bem na época do outubro e eu não podia beber. E eu tava naquela fase que eu saía muito, né? Aí eu levei muito a sério, não bebi, eu falava, ela falou assim, não é capaz de você perder todo o tratamento, né? E aí, enfim, levei muito a sério, tomei os 3 meses um comprimido, né? E usei um spray com esses 3 ativos, no caso. Quando eu comecei a fazer o tratamento, no primeiro dia de tratamento já deu um resultado. Tirei uma foto, que é essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês. No primeiro dia já começou a nascer pelinho. E aí, 3 meses depois, que é essa foto aqui também que está aí embaixo. Deu bastante resultado, tudo, beleza. Quando foi em abril de 2020, praticamente um ano depois, meu cabelo caiu de novo. Então, eu secava ele e eu pegava e tirava foto assim de cima para baixo para ver como é que tava a situação, né? Daí aqui, ó, foi bem aqui assim, começou a crescer e daí a outra vez que caiu foi bem aqui em cima aqui, ó. Só que foi menor, foi bem menor. E aí, eis a questão, eu entrei em contato com ela, ela falou assim, Larissa, isso pode acontecer a qualquer momento e você vai ter que suspender, por exemplo, escova de outras pessoas, vai ter que comprar tudo novo, usar só para você. E ela falou para eu fazer o tratamento tudo de novo. Aí eu pensei, cara, o tratamento era caríssimo, eu estava muito desanimada, não sabia o que fazer. Foi quando uma amiga da minha mãe falou para mim usar o pilogênio. Já ouviu falar do pilogênio? Pilogênio tônico. Aí eu fui, gastei R$ 40 para mandar manipular e passei. E foi o que resolveu, tá? Tipo assim, daí eu já não sei se aquele remédio que ela falou para mim do fungo, se. Enfim, né? Eu sei que os dois resolveram, usei o pilogênio. Hoje, olha como que tá o meu cabelo. Ó, ele tá desse tamanho Nossa. aqui. Então, hoje Uhum. já fazem o quê? 2 anos, né? Ele tá grandinho já. Então, tipo, foi essa a minha experiência, assim. Foi muito localizada. Eu nunca tinha visto alguém passar por isso, sabe? Geralmente é queda gradativa, né? Sim, quando você comentou um pouco sobre o seu caso nas redes sociais, que foi o que chamou a minha atenção, eu pensei em alopecia areata, por ela ser focal e ser ocorrida dessa forma. Você foi exposta a um motivo, a, um, a uma crise, algo que fez você se desestabilizar. E com isso você
teve essa queda, a reação do seu corpo foi se defender de alguma forma. Porque o que que o nosso organismo ele entende? O nosso organismo ele entende que cabelo e unha é totalmente desnecessário. Para nós não é. Para nós é questão de autoestima, ele nos ajuda muito. Porém, para o organismo não, para o organismo é totalmente desnecessário. Então, acaba que acarreta que qualquer fator que acaba influenciando o nosso organismo, se a gente fica doente, se a gente tem um processo inflamatório, se a gente passa por alguma doença, se passa por algum processo de estresse, de depressão, ansiedade, algum fator que vá gerar essa crise, o cabelo e a unha vão ser os primeiros a serem afetados. Então, eu pensei logo em alopecia areata. Eu ainda não descartaria, mas Sim. como já faz tempo e você fez o tratamento e funcionou, pode sim também ter sido fungos, pode também ter sido os dois, eu não descarto a possibilidade, por ter sido muito localizado. Sim. Após 3 meses ele ter repilado, é o nosso ciclo. Então, isso é muito bom que você respondeu ao ciclo do seu fio. Então, se passasse desses 3 meses, mesmo com tratamento, e não repilasse, a gente deveria ter se preocupado. Então, como repilou, isso é excelente. Tem pessoas que, mesmo em tratamento, não repilam em 3 meses, não sendo areata. A areata, não. Ela cai da noite para o dia e fica a área toda peladinha ali. Sim. Só que daí, depois, ele repila sozinho, sem tratamento. Algumas pessoas a gente tem que entrar com estímulo. Então, essas medicações que você tomou são boas. Esse último que você me falou, ele é um anti-caspa e um anti-queda. Então, ele serve tanto para a descamação quanto para a queda. Então, os dois funcionam muito bem para esses dois casos. E É, eu achei muito interessante essa questão dela ter falado do fungo, que pode ser que tenha sido fungo, só que assim, primeiro, só para lembrar, eu nunca dormi com o cabelo molhado, né? Uma coisa assim, aqui era bem época de inverno, aqui é muito frio e eu tava usando muito secador, né? Então, uns 15 dias depois que eu descobri essa queda, eu tirei uma foto e meu cabelo tava exatamente assim. Tava bem vermelho em volta. E aí o que eu achei interessante foi assim, de maio até agosto estava pelado, não cresceu nada. Quando eu iniciei o tratamento, começou a crescer. Então, por isso que eu acho que é essa questão do fungo, sabe? Mas eu achei muito interessante por conta do emocional da gente, como isso nos afeta, né? afeta e afeta muito. E às vezes a gente pensa assim, nossa, agora que caiu, o que eu vou fazer? E em vez de você focar energia em tratar, em melhorar, o que acontece? Você piora o caso. Claro, Porque a você só autoestima vai vai lá embaixo. Meu Você Deus. só vai focar no caso assim, agora caiu, o que que vai acontecer? Eu vou ficar careca? Não, calma, tem solução. Você consegue tratar. É Sim. só respirar e procurar o profissional adequado. É Sim, eu difícil, entrei é em desespero, porque eu pensei, difícil. meu Deus, eu tava saindo assim na rua, tipo, porque quando eu descobri já tava daquele jeito. Nossa, na época eu tinha muita vergonha. Hoje, tipo, eu ando com meu cabelinho de boa, às vezes ele fica assim, ó, viradinho assim, ó. E tipo, meu Ai, Deus, eu Charmin. adoro ele, deixa ele ali, entendeu? Mas olha, eu tinha muita vergonha, minha autoestima foi lá embaixo, eu, tipo, meu, foi assim, Não, a treva. Eu é o acho óbvio. mais me assustou foi ela falar assim, Larissa, isso a qualquer momento pode acontecer de novo. E aconteceu. Então eu sonhava que tinha caído aqui assim, ó. Isso afeta, é complicado. É só você ser exposta ao seu gatilho. Se você for exposta ao seu gatilho, é tendencioso a cair de novo. Então, é tratar o seu psicológico, porque o nosso psicológico está fortemente ligado ao nosso cabelo. Isso é fato. Como eu falei lá, eu vou falar de novo. Cabelo e unha são dispensáveis para o nosso Sim. organismo. Então, se o nosso emocional está abalado, se a gente está com um processo inflamatório, se a gente ficou doente, qualquer coisa que afete o nosso organismo vai dispensar o cabelo e a unha para tratar. Então, a gente vai acabar perdendo o cabelo. Por isso que a gente tem diversas outras quedas, que a gente vai falar um pouquinho ali depois, né? Uhum. E aí isso acaba afetando. Por exemplo, afeta tanto a nossa autoestima, por exemplo, eu que estudo, lá na pós-graduação eu descobri que eu tenho alopecia padrão feminino. Eu entrei em desespero, eu falei assim, credo, eu vou ficar careca, e agora? Não, calma, Bia, tem solução. Mas na hora eu entrei em desespero, eu falei, eu vou ficar careca. Sim. E hoje?
Hoje eu ando com os meus filhotinhos aqui, tudo O rebeldezinho. birubiru. E é o que você falou, eu adoro, porque significa o quê? Que o Claro que tratamento tá sim. E depois funcionando. que eu passei por isso, eu comecei a prestar atenção nas pessoas e como tem gente que sofre de queda. Só que, como eu falei, é uma queda mais gradativa, mas mesmo assim, eu tenho Sim, clientes que têm isso, que às vezes pinta o couro cabeludo, porque, tipo, é muito ralinho. Gente, eu fico passada. Até esses tempos atrás tinha atendido um menino, que era um cliente, né, design de sobrancelhas, e ele cortou o cabelo dele bem baixinho e ele tava muito abalado. Daí ele até me mostrou, tava cheio de buraquinhos, claro, bem menores do que o meu, mas cheio assim, ó, na cabeça dele. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, só que 1000 vezes pior. Ele falou para mim que ele tava numa fase muito difícil da vida dele, tava mal e tal, e aí agora, tipo, tá aí com cabelão, sabe? Então, assim, ó, só pra gente explicar aqui para as sim, pessoas, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, o meu caso, por conta do meu emocional, foi desenvolvido um fungo. Então, eu sim. só tratei com, o primeiro caso foi com antifúngico, né? Outras pessoas não necessariamente teriam que fazer o mesmo tratamento. Sim, por exemplo, talvez esse seu cliente não necessariamente precisasse, que ele tem diversos disquinhos, então dele está bem característico de uma areata. Então, Sim, por exemplo, aquele ex-BBB, o Lucas, ele tem, na verdade, alopecia areata. Por isso que ele vive de boné, aí quando a gente tira, a gente vê as plaquinhas. Mas cada caso é um caso. E ele hoje vive super bem com isso, mas ele sabe que quando ele se expor ao processo que vai desencadear, ele vai ter a queda. E sim. ele tem bastante discos. Sim. Então, Bia, para finalizar essa parte, o que que você indicaria para uma pessoa que tivesse esse tipo de queda, digamos, o que que ela teria que fazer? Óbvio, procurar um profissional, mas Sim. o que que você indica? Aconteceu uma queda localizada igual a minha, o que que você falaria, indicaria para essa pessoa? O principal, não se automedicar, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu nesse couro cabeludo. Eu falo que um cabelo saudável é um couro cabeludo saudável. Então a gente tem que tratar couro primeiro. Isso aqui que a gente vê tá morto. A gente trata só para ele ficar esteticamente bonito, mas a saúde tá aqui. Então, caiu em disquinhos, formou plaquinhas igual o seu. Da noite pro dia, dormiu com o cabelo, acordou sem. Ouviu na cama ali, ou às vezes nem vê que caiu. Aguarda. Eu geralmente falo assim, se não tem como ir fazer uma avaliação, consultar alguém, aguarde. 3 meses que é o nosso ciclo. Se em 3 meses não começar a ter sinal de crescimento nenhum, sendo que essa pessoa tem que estar estável emocionalmente, não tem que ter sido exposta novamente a nenhum gatilho, a nenhum processo inflamatório, a nenhum processo de estresse, aguarde 3 meses. Após esses 3 meses, se não voltou a repilar, procurar acompanhamento. Ou Repilar, no fisioterapia. caso, é crescer. É crescer, isso. Pra gente que não entende. Repilar é voltar a crescer os fiozinhos, a voltar a Uhum. ter essas penugenzinhas aqui. Para Sim. daí voltar a ter o seu rabinho, Eu, igual quando o seu. começou a crescer aqui, ficou parecendo cebolinha. Isso. E aí, se não começar a crescer novamente, procurar acompanhamento de um profissional. Pode ser médico dermatologista, pode ser terapeuta capilar especializado, ou um tricologista médico ou não médico, para fazer uma avaliação e ver o que está acontecendo nesse organismo, por que ele não cresceu novamente esse cabelo. Sim, ótimo. Então tá bom. Então já finalizamos esse caso, do meu caso, no caso. E agora vamos fazer as perguntas e respostas que eu selecionei do Bora. Instagram. Vamos começar aqui as nossas perguntas e respostas. Só para explicar aqui para vocês, eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e as pessoas que já passaram por isso, ou enfim, tinham dúvidas sobre o assunto, colocaram as maiores dúvidas dela lá. A gente selecionou 8 perguntas aqui que a Bia vai estar respondendo para a gente. Então, vamos começar. Vou ler a primeira aqui. É a seguinte: perco muito cabelo. Não sei o que pode ser. Cortei ele um pouco para ver se parava, mas não adiantou muito. Então, a questão do. Tem essa relação, né? Corto o meu cabelo porque eu tô com queda ou não?
não tem essa relação, mas acaba que às vezes a gente corta porque se sente incomodado, porque vai ficando com aquela pontinha mais rala. Então, assim, o cortar o cabelo não teria necessidade só se realmente está te incomodando. A questão do que pode estar causando são N fatores, que a gente também vai comentar um pouquinho lá na frente. Mas pode ser que você tenha predisposição genética, pode ser hormonal, pode ser algum fator de algum nutriente que esteja desregulado, pode ser o emocional que a gente comentou lá atrás, ou algum processo inflamatório pelo qual você passou. Até já adiantei um pouquinho, né? Mas pode ser isso. Então, assim, não necessariamente você precisava ter cortado seu cabelo, tá? A gente pode tratar sem cortar. Igual eu comentei antes que a gente estava falando, eu tenho queda e não corto. Ó, agora tá crescendo, mas ó, agora ele já tá bem grandinho. Mas antes ele era curtinho, hoje ele já cresceu bastante. Então você não precisa cortar, pelo contrário, você pode deixar ele ir crescendo. Até porque se o problema da queda for o emocional, que a gente já falou ali antes, o cortar não vai resolver, né? Não vai. Bem isso. Vamos para a próxima. O que causa a queda de cabelo? Então, já dei uma adiantadinha. Pode ser emocional, você está passando por um momento de ansiedade, depressão, crises de pânico, tudo isso vai influenciar. Fatores nutricionais, se você não está consumindo os nutrientes necessários. Ah, eu só como fast food. Eu almoço fast food, eu janto fast food. Ah, eu tenho preguiça de cozinhar, então eu saio e passo num drive-thru da vida, desses maravilhosos, e é isso. Então, assim, você vai estar com falta de nutrientes. Ah, mas eu não como verdura. Nossos maiores nutrientes estão nas verduras. A gente pode fazer a reposição de suplemento que for. Pode ser o melhor suplemento que exista, mas você não vai ter tanto nutrientes igual o puro do alimento. Sim. O emocional, né? O nutriente, o orgânico. O orgânico é o quê? O orgânico é a questão do nosso. Se você está com processo inflamatório, se você está com algum processo. Se você passou por alguma doença nos últimos 6 meses. Então, assim, de 3 a 6 meses, o corpo vai responder ao processo inflamatório. Então, por exemplo, nós temos hoje a COVID. A COVID é uma doença inflamatória e ela causa muita queda. Isso a gente pode até, quem sabe, deixar para um próximo vídeo, mas ela causa muita queda, porque é um processo inflamatório. Todo mundo questiona cirurgias. Não quer dizer que a cirurgia causa queda, que a anestesia causa queda. Não. É o processo inflamatório que aquela cirurgia causa no organismo. Então, você, por exemplo, faz uma cirurgia plástica, está com o organismo íntegro. Você está agredindo aquele corpo para ter uma melhora. Só que você vai ter uma resposta inflamatória para você ter essa melhora. E nessa resposta inflamatória é que vem a queda. Então, tudo isso interfere. Eu acho que essa parte da alimentação que você falou, já me gerou uma outra dúvida. Eu conheço pessoas, eu até tenho uma amiga assim, que ela vai saber que eu tô falando dela. Ela não come nada decente, só massa. Só come massa e não come verdura, não come um arroz, não come feijão, enfim. E assim, qual que é o caso? Antes, alguns anos atrás, ela tinha um cabelão comprido. Aí hoje ela tem o cabelo curto e sabe aquele tipo de cabelo que assim vai afinando nas pontas e não cresce de jeito nenhum? Ela é assim e eu conheço também outras pessoas que têm isso. Então isso não digo que é por causa, mas a alimentação interfere bastante, então. Sim, porque o que é a massa? É açúcar. A grosso modo, quando o organismo vai digerindo, se torna açúcar. Então, você não tem nutriente nenhum a não ser açúcar. E o açúcar em si, ele não é benéfico para o nosso organismo. Então, por isso que o cabelo dela também não é bom. A gente sabe que uma pessoa é saudável ou não pelo cabelo. O cabelo fala muito. Sim, verdade. Cabelo e pele. Cabelo e pele, com certeza. Bebam água. Bebam água, Bebam que eu água. vou fazer um merchan. Aqui, ó. Aqui, a próxima pergunta. Eu perco muito cabelo. Como posso saber se a quantidade de fios perdidos é normal? Eis a questão. Porque perder cabelo, toda mulher tem uma fase da vida que isso acontece, mas como saber se a quantidade que ela tá perdendo é normal?
é normal, na verdade, todo dia cair cabelo. Todo dia é normal. Isso você passar a mão assim e sair, por exemplo, não sei se vai dar para ver, um fiozinho é normal. O que não é normal é você passar e sair um tufo. Você pentear o seu cabelo e sair, ficar ali um fiozinho ou outro na escova, ok. Mas se você lava, por exemplo, o cabelo, não tô julgando, uma vez por semana e ficar aquele bolo grosso, isso não é normal. Uma vez na semana é normal você ter uma camada assim de fio, porque tá caindo a quantidade que deveria cair. Ah, vou lavar o cabelo. É normal toda vez que você lavar cair. Então, se você lava dia sim, dia não, vai cair menos. Se você lava uma vez por semana o seu cabelo, você vai ver uma quantidade muito maior de fios cair, porque ele já está desprendido, só que ele precisa da fricção que você não fez na hora de lavar. Você esperou uma semana para fazer essa fricção. Então você vai ver uma queda maior desses fios na hora da lavagem. Mas se você lava dia sim, dia não, a cada 2 dias, e cai a mesma quantidade de uma vez por semana, de uma pessoa, entre aspas, sadia, aí sim você está com uma queda. Ou então, tira e faz um bolinho na mão. Se você vê que ela formar um bolinho grande, tipo assim, quase preenche a sua mão, isso está errado, não pode. O que geralmente eu indico para os meus pacientes? Penteia, é até nojento. Penteia, mas não higieniza a escova, não tira os fios da escova entre uma lavada e outra. Tira só quando vai lavar. Perdão, não tira antes de lavar. Tira só quando vai lavar. Porque daí você consegue ter o controle. Se você tem uma rotina de lavadas, você tem o controle de como que está o seu cabelo, como está a sua queda, se você tinha muita queda e se você está fazendo tratamento, para também você ver a evolução. Porque às vezes você não vê ele crescer, porque ele tem um ciclo para seguir, mas você vê que ele parou de cair. Então você fala, nossa, mas está tendo resultado. Que se você não vê crescer, você fala, não está tendo resultado. Não, está tendo. Você está acompanhando de outra forma. Sim. Então, para você saber se está caindo a quantidade de fios que está caindo é normal, é isso. Passa a mão, saiu um fiozinho ou outro. Agora eu passei, não saiu. Passa a mão, saiu um fiozinho ou outro, é normal. Não pode você passar a mão agora e sair um tufo, passar a mão de novo, sair outro tufo. Isso que não pode. Sim. E uma perguntinha rápida. Quantas vezes, assim, qual a sequência de lavagem do cabelo indicada, assim? De quantos em quantos dias? Depende. Por exemplo, você é uma pessoa que não faz atividade física, não sua muito, então você pode lavar a cada 2 dias, porque o seu cabelo ele vai gerar a oleosidade natural do fio. Eu costumo dizer que essa oleosidade ela é, entre aspas, saudável, se ela for somente a oleosidade que o organismo produziu, sem ser o suor. Então a gente precisa, porque seria, entre aspas, uma umectação natural. Isso é muito benéfico para o nosso organismo. Mas, se você faz atividade física, se você tem uma sudorese maior, eu recomendo lavar dia sim, dia não. Ah, mas meu treino é alta intensidade. Então, todo dia. Pode lavar todo dia. Não tem problema, então, lavar todo dia. Não, só tem que ter shampoos diferentes. Num dia você lava com um shampoo mais hidratante, no outro dia com um shampoo mais de limpeza, e no outro dia com um shampoo que seja mais para tratamento. Eu vou até fazer um merchanzinho grátis, se Vichy quiser anotar. O Vixiderco Sense Care é um azulzinho. Ele é 3 em 1. Então, para quem lava todo dia, eu gosto muito de indicar ele. Porque daí, numa das vezes da semana, você usa ele. Porque ele é 3 em 1, você vai usar só ele. Então, ele já lava, condiciona e acalma esse couro cabeludo. Então, ele é muito bom por isso. Então, pode sim lavar todo dia se você tem um treino de alta intensidade. Entendi. Se não tem o suor, se não tem isso, é realmente desnecessário. Sim. Até essa minha amiga, por exemplo, o cabelo dela e a pele dela é extremamente oleosa. Então, tipo, ela tem que lavar todo dia. E eu já não, meu cabelo é muito tranquilo, sabe? Eu lavo, até uns dias atrás, eu fiz um skincare assim no Instagram de como eu cuido do meu cabelo. Aí eu lavo, eu finalizo com um leave-in, depois eu seco e finalizo com um olhinho. Daí um monte de gente vai perguntar, nossa, mas não fica oleoso? Não fica oleoso. Ele não é seco, ele é tipo assim, ó, no terceiro dia eu sinto que eu tenho que lavar. 2 dias olhinho... é incrível, no terceiro dia ele já... muito tranquilo.
E o olhinho não quer dizer que você vai passar o olhinho e ele vai ficar oleoso, porque você não vai passar o óleo no couro, você vai passar o óleo somente no comprimento, Eu passo que é bem ele na que vai dar a ponta. maleabilidade do fio. Sim. Então, esse mito de que também dá oleosidade, não. Até Ele porque vai a dar. oleosidade ela vem do couro, né? Exato, e se você tem o couro cabeludo saudável, você vai ter um fio saudável. É isso que a gente fala. Cabelo saudável é couro cabeludo Pode ser saudável. muito açúcar que essa minha amiga está comendo. Exato, é a rotina dela que não está saudável, que está fazendo com que o cabelo dela e a pele dela não sejam saudáveis. Verdade. Vamos lá. O que posso fazer para diminuir a queda dos fios? Sempre tem cabelo pela casa toda. Bom, acho que essa já foi mais ou menos respondido, né? Sim, você está Cuidado. passando provavelmente por um eflúvio, provavelmente algum processo inflamatório, tomou alguma medicação, que lá atrás eu até esqueci de falar. Medicações, antibióticos, alguns anti-inflamatórios, alguns antidepressivos dão queda. Mas não vai ser tomar hoje da manhã, não, é depois de 3 meses, por causa do nosso ciclo capilar, que ele tem 3 fases: a anágena, a catágena e a telógena. A anágena, ela é a fase de crescimento, aí nós temos a catágena, que é a fase de pausa, que não vai nem crescer e nem cair. E nós temos a telógena, que é a fase em que o fio vai se desprender do bulbo, que é onde ela fica fixada, e vai cair. Então, o que pode estar acontecendo é esse eflúvio, você está com o seu ciclo desregulado, você está com uma fase de queda maior, uma fase telógena maior do que a fase anágena e a fase anágena menor. Temos que ver a causa para saber o que pode estar acontecendo. O que eu realmente indico, sem fazer uma avaliação agora, a grosso modo: melhorar seus hábitos, não conheço quais são os seus hábitos, mas ter uma rotina de vida mais saudável, se alimentar melhor, ter sonos mais regulados. E você passou por Covid? Você teve Covid? Você passou por algum processo inflamatório? Você passou por uma cirurgia nos últimos 6 meses? Qual a sua rotina? Então, assim, alguma coisa alterou na sua rotina? Você passou por algum período de estresse? Algum período que te abalou emocionalmente? Se não, aí eu preciso que você procure um médico dermatologista, um médico tricologista, ou um não tricologista, ou um tricologista não médico, para fazer uma melhor avaliação, para a gente passar realmente um bom diagnóstico para o seu caso. Sim. Agora, a outra pergunta tem tratamento quando a queda é genética? Minha família sofre muito com isso. Tem controle. Se é hereditário, a gente controla. Não vai falar, nunca vai ficar, nunca vai ter. A gente vai controlar e vai postergar esse resultado, essa queda, na verdade. Então, se ela era para aparecer com 25 anos, a gente começa a tratar com 20 anos, para que ela comece a aparecer com 30, ou que ela comece a aparecer com 35, dependendo de como for a sua genética e como estiver sendo o seu tratamento, se o seu tratamento estiver sendo adequado. Então, assim, evitar, a gente não vai evitar, porque está no seu gene, está no seu código genético, mas a gente consegue postergar, e você, em vez de chegar carequinha com, por exemplo, mulher, com aquela linha que a mulher ela se evidencia pela linha média, bem aberta, tudo, a gente consegue evitar que você passe pela fase madura da mulher com esse desgaste da autoestima, sem precisar fazer alguma outra coisa. E o homem, com as entradinhas, sem precisar passar por um transplante. Sim. Bom, a última pergunta, até de uma cliente minha. Tenho queda gradativa e preciso pintar a raiz com spray para não aparecer. Já tentei de tudo. Tomei vários remédios e não resolveu. Minha autoestima está acabada. Essa minha cliente, ela realmente assim, ó, dá para ver, sabe? Daí ela pinta, tipo, o couro, e ela já até pediu o remédio que eu tomei. Segundo ela, já foi em vários profissionais, já fez vários tipos de tratamento e nada resolveu. Tipo, ela tava assim, sem saber o que fazer. Sim. Nesses casos, assim, eu sei que é um pouco complicado de você falar, porque você não avaliou ela, você não conhece ela, né?
Mas assim, nesses casos, o que que a gente pode falar, né? Assim, eu acho que todas essas dicas que a gente já deu já engloba muito, né? Talvez a pessoa olhar para trás, ver questão de alimentação, ver questão de o que que ela, né, tem passado, enfim, vou te dar a palavra. Então, é complicado, principalmente porque ela mesma já disse, afetou a autoestima dela. Só que ela pintar essa raiz dela, com o que que ela pinta? Porque isso pode estar tampando os ossos. Então, às vezes, ela fez o tratamento, só que por ela ficar pintando, o fio não teve força para sair. Então, não é que às vezes o tratamento não deu certo, é que por ela tampar, é igual maquiagem. É a maquiagem de couro cabeludo que a gente chama. Tem uma marca que tem específico esse spray, e eles realmente chamam de maquiagem para couro Tem cabeludo. que ver Só que em também se inglês ela eu não vou me lava, arriscar. provavelmente ela não lava todo dia, não sei, mas daí se ela dorme com isso é a mesma coisa então que dormir de maquiagem, é verdade. Sim, que vai tampando os poros, e aí você sabe melhor que eu, que você atende isso muito, sobre tampar os poros. Então, isso vai acontecer a mesma coisa no couro cabeludo. Então, pode ser que o tratamento tenha sido talvez o certo, mas a gente não tenha visto o resultado porque ela tampou, e aí o fio que sai, porque o fio que vai sair, ele é fino, ele se chama fio velos. Ele só vai se tornar o fio terminal, que é esse fio que a gente vê, depois de um certo tempo. Então, o fio velo, ele é fino, ele é frágil, ele precisa ter espaço para sair. Se ele está ali tampado, ele não vai conseguir se desenvolver num meio que ele fica sufocado. E aí aquela maquiagem vai estrangulando. Aí às vezes acaba que a própria maquiagem estrangulou o fio. Verdade. Então talvez se a gente deixasse um pouquinho ali, eu sei que afeta muito. Eu tô aqui com o cabelinho de lado porque a minha carequinha aqui é grande e isso afeta muito, dependendo do ângulo assim, eu falo, gente, como tá horrível, mas às vezes a gente tem que deixar essa carequinha à mostra, essa carequinha Sim, aparecer para respirar. e assim, agora, nesse momento que a gente está passando, eu acho que quem não tinha ansiedade tá tendo, Sim. né? Porque tá todo mundo assim, tá mexendo com o emocional de todo mundo, as pessoas estão apavoradas, elas estão eufóricas, com o coração apertado, assim, em todos os sentidos, né? Medo, desespero, sei lá, tá uma fase muito complicada, e daí isso também afeta a gente, né? Com certeza, essa pandemia afetou todo mundo e, infelizmente, a tendência é piorar. A gente quer que melhore, mas a tendência é piorar o nosso emocional se a gente não tratar. É até um clichê falar que todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo precisa. Eu acredito, Não, eu todo acredito. mundo precisa de um acompanhamento. Isso é fundamental. Às vezes você mexer ali na sua ferida dói muito. Mas é fundamental. Você precisa, às vezes, mexer para você conseguir se curar, para você conseguir que o seu organismo se cure. Sim, Então, e assim, ó, por exemplo, eu sofro muito de ansiedade, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E em cada pessoa, a ansiedade ataca uma coisa, além do cabelo, né? Eu é o estômago, por exemplo. Tem gente que dá sim, falta de ar, eu conheço amigas minhas que dá falta de ar. Eu, quando me dá crise de ansiedade, eu passo mal de tanto vomitar. Então, para ver como que o nosso sentimento hoje em dia eu acho que é o que mais está afetando as pessoas, né? O nosso emocional é o que mais está afetando de todas as formas. Tipo assim, se afeta o nosso organismo, como que não vai cair o nosso cabelo? Que é uma coisa tão frágil, né? Que tem depende gente da que nossa. solta, né, o intestino. Sim, exatamente isso. Então, é E a questão da bem. alimentação que você falou, tipo, eu vi muito resultado, dá muito resultado mesmo. Eu não sou muito boa para falar de exercício, porque exercício eu sou a treva para fazer. Mas eu percebo, eu não tenho muita, nunca fui assim de ter muita acne, mas eu percebo quando eu como errado, quando eu como muito doce, açúcar, essas coisas me sai espinha. E quando eu cuido certo, quando eu quero cuidar para algum evento, a minha pele fica maravilhosa. Então, tipo, é nítido que a alimentação é essencial, né? Influencia. Sim. E ela influencia em tudo. Atividade física, alimentação.
um sono bom. Então, tudo isso é atrelado. Então, eu falo assim, para a gente ter um cabelo saudável, uma pele saudável, um corpo saudável, a gente tem um pilar. E esse pilar é alimentação, atividade física, sono regular. Se fizer tratamento do cabelo, da pele, do corpo, estética, qualquer tratamento, ele. Então tem que ser os 4 juntos. Você só fazer lá, se matar na academia, não vai resolver se você sair da academia e for comer um Big Mac. Né? Você dormir ali 12 horas seguidas, maravilhoso. Mas essas 12 horas seguidas são sono reparador? Não. Então, não vai resolver. Se você também acorda e o seu café da manhã é o quê? É a pizza gelada da noite de ontem, com uma Coca-Cola gelada. Cedo, meu Deus. 8 horas da manhã, não vai resolver. Uma coxinha, uma coca, misericórdia. Não, imagina. Ou então você lá se mata, faz criolipólise, faz tratamento de choque, faz tudo que tem. Não vai resolver se você se mata de comer depois, vai para um rodízio de carne, vai para um rodízio de pizza. Sim, então é isso, gente. O nosso vídeo aqui deu para entender bem que o nosso cuidado em si, o vídeo foi sobre cabelo, mas deu para perceber que o nosso cuidado do nosso corpo, da nossa saúde, se baseia no emocional, na alimentação e no sono e na atividade física. 4 pilares aí. Então, faz uma retrospectiva aí da tua vida, das tuas experiências, para ver onde que você está errando. Então é isso, gente. Foi o nosso vídeo de hoje. Bia, agradeço muito a tua presença. Eu acho que deu para a gente esclarecer muitas dúvidas aqui. E é isso. Um beijo. Obrigada. E foi isso o nosso vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero poder ter ajudado vocês que estão passando ou já passaram por isso, tá? Não esqueçam de deixar o like de vocês nesse vídeo, se inscrevem no meu canal, compartilhem com outras pessoas também para elas poderem estar assistindo. O meu canal tem vídeo novo toda quarta-feira às 16 horas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!